Bom dia, gente. Tudo bom? Então, 9h15, nós já vamos iniciar aula. Vou mandar primeiro aqui para vocês o link da chamada. Hoje nós estamos aqui com a professora Andressa, tá? Ela tá atuando como estagiária aqui no IFG de matemática. Eu estou responsável por ela e eu estou hoje aqui na turma apresentando ela para vocês, para ela poder falar sobre o horário de atendimento, de alguma maneira que ela possa ajudar vocês, tá bom? Então, bom dia, Andressa. Fica à vontade aí, pode se manifestar na turma, se apresentar, tá bom? A gente já inicia a aula. Seu microfone tá fechado, Andressa. Ai, essa foi ótima. Obrigada, Maria Júlia. Pois é, bom dia, pessoal. Meu nome é Andressa, eu sou estagiária ajudando o Agenor esse semestre. Cortou de novo, viu? A senhora cortou de novo. Ah, não, gente, fala sério. Meu Deus. Enfim, pronto. Ok, bom dia. Meu nome é Andressa, eu sou estagiária, estou esse semestre com a Agenor. Deixei aqui meu contato no chat para vocês, caso vocês tenham dúvida. Meus horários disponíveis, eu tenho disponibilidade principalmente pela manhã e pela noite, mas segunda à tarde e terça e quinta também, entre 3 às 4h30, vocês podem me contactar também. Qualquer dúvida também, pode mandar pelo WhatsApp, pode mandar pelo e-mail, que eu ajudo vocês sempre que precisar, ok? Agora foi, né? Foi sim. Tá ótimo. Obrigado, viu, Andressa? Nada. Obrigado. Perrengues do EAD, tá tudo bem. Ai. Pois é, gente, só cuidado esse abuso aí, tá? O WhatsApp, fique atento aos horários dela, né? Senão vocês começam a pipocar mensagem toda hora. É uma ajuda, né? Não é um... Sim, né? Toda hora chega uma mensagem, fica sobrecarregando também, né? Então, assim, que bom, é bom para a turma, é bom para ela, mas né, dosar os horários onde vocês procuram. Tentem procurar nos horários que ela falou para vocês, tá? Que evita de... Às vezes tem algum outro compromisso, né? Nesse aí fica toda hora chegando mensagem, né? Tá bom? Acho que aí já começou Beleza. a gravação, gente. Eu vou mandar de novo o link da chamada e aí a gente vai continuar a aula, tá? Eu vou fechar minha câmera que tá muito ruim. Eu tô em lugar, de novo, eu tô um andarilho das aulas. Hoje eu tô em outro lugar de novo. E pra gente poder, então, continuar o nosso conteúdo, tá bom? Olha, reforçando com vocês, gente, eu vou só abrir a página nova. Hoje é a nossa sexta aula do terceiro bimestre. Lembre-se o seguinte, então, segunda que vem é feriado, tá bom? Dia 15 é feriado, mas é quando abre o prazo para vocês responderem o questionário Feriado avaliativo de quê, professor? dia 15 de novembro. Eu tô perdida, a gente já tá em novembro. Sim, vamos aproveitar os poucos feriados que nós temos. Feriado de segunda é melhor que de terça, porque terça você tem aula Segunda na é segunda. proclamação da República, né? Isso mesmo, aham. Ah, tá. Excelente, então, ó. Oi? Excelente. Então, mas assim, então nós teríamos aula na segunda, né? Então, segunda que vem não tem aula, mas é só para deixar o reforço com vocês que abre o prazo para vocês responderem o questionário avaliativo na segunda que vem, tá bom? Então, vai do dia 15 até o dia 19. Então, hoje é a nossa última aula antes de vocês responderem a prova, tá bom? Abre meia-noite, né? A prova abre sempre a partir de meia-noite e fecha às 23h59. Mesmo esquema do primeiro e segundo bimestre, tá bom? Então é só para vocês ficarem atentos. Eu deixei também, então, assim, um outro recado, eu não sei quem já viu, depois eu vou ver o acompanhamento lá de vocês no progresso lá no Moodle. Mas é o seguinte, eu deixei a atividade para vocês como eu tinha combinado, certo? A parte sobre inequações do segundo grau e o estudo do sinal de funções quadráticas, ok? Não sei se chegaram a ver o vídeo, mas se vocês verem, o questionário avaliativo 1, ele é a quarta atividade, digamos assim, do terceiro bimestre.
Então, aquele mesmo esqueminha, tem que ter aberto a 1, a 2 e a 3 para poder abrir a 4, tá? Então, fiquem bem atentos a isso. Para falar, professor, não está abrindo, igual já aconteceu algumas vezes aí, mesmo a gente estando no terceiro bimestre, tá? Então, fiquem atentos a isso. E eu também deixei uma lista de exercícios novos que é sobre funções exponenciais, tá bom? Resumindo, era isso de aviso antes da gente começar a aula, tá bom? Então, se programem, façam suas revisões, tentem resolver exercício, tirar dúvidas. Se não for no horário que eu possa atender, às vezes com a professora Andressa pode ajudar vocês, mas não deixe acumular, porque quando a gente tiver aula de novo, vocês já vão ter fechado o período para responder essa prova, tá bom? Uma outra pergunta, na verdade não é uma pergunta, é um comentário, né? É o seguinte. Ok, a Andressa falou que o WhatsApp não notifica, então pode tirar a dúvida à vontade, tá? Então, ontem, não, antes de ontem, nós tivemos a prova do OBMAP, né? Alguém dessa sala participou, respondeu? Foi Foi participar? eu, o Rafa e a Daniele. Então é o seguinte, eu vou deixar o recado para vocês aqui. Então, Lucas, já que você manifestou, mandar o nome para mim certinho, tá? Que eu combinado com vocês num ponto extra para quem participa, tá? Depois eu vou conferir no site da UBMAP, mas é claro que de sábado para cá não atualizou, nem tem a prova. Eu queria poder ver a prova, eu não vi essa Eu prova. me lembro só de uma questãozinha lá do final. Qual era a questão, você lembra? Era uma de moedas, que era meio que um círculo de 10 moedas. Aí o que acontece? Quando você passava o ponteiro numa que mostrava a coroa, a seguinte ela virava. Aí tinha as questões abaixo, só que eu não lembro as questões direito. Então, eu ainda não está disponível as provas, né? Na verdade, a prova no site da UBMAP. Eu queria poder ver, mas sem problema, tá? Tem a primeira. A primeira questão eu me lembro. Qual era a primeira questão? Era tipo um joguinho da velha, que os números centrais era a média aritmética dos seus vizinhos. Uhum. Aí eu me lembro que a questão B tinha três números, eu me lembro dos três números da questão B. Então, precisava ter o enunciado certinho, porque senão depois. É basicamente isso que eu acabei de falar. Uhum. Então, se muda um ou outro número, muda toda a configuração Exatamente. de resposta, né? Essa Mas era a mais fácil que tinha. eu acho que ao longo dessa semana eles devem atualizar, e aí demora um pouquinho mais, mas antes da gente finalizar o ano letivo, tá? Então, eles dizem lá, ó, quem participou, quem não participou. Então, vocês me mandem o nome, que eu ponho o ponto. Qualquer coisa, se não tiver participado, eu desconto o ponto, tá bom? Então, eu vou partilhar a tela com vocês aqui. Eu acho que. Opa, agora voltou, né? Tava partilhando, só tinha reduzido ela. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim, professor. Ok, eu que não tava vendo, fiquei na dúvida. Então, nós vamos hoje, como eu falei para vocês, começar a parte de função exponencial, tá? Então, para isto, estou aqui de volta, tá? Na telinha. Então, nós vamos começar, como eu falei, nós estamos bem atrasados, né? Eram 3 horas de aula por semana, agora são só 45 minutos, né? Nós vamos começar então o capítulo 5 ainda do livro. Melhor deixar certinho, né? Hoje então nossa aula 6, terceiro bimestre. Nossa aula, se eu não me engano, 23 no geral. Hoje então, 8/11/2021. Então nós vamos começar o capítulo 5, nós vamos falar sobre funções exponenciais, tá bom? Normalmente, então, se a gente tivesse em sala normal, nós teríamos iniciado o terceiro bimestre falando sobre isso, tá? Então, nós estamos em
Bem atrasado. Mas, mais ainda do que isso. Então, normalmente a gente faz uma revisão sobre potenciação e radiciação, tá? Não vou fazer isso, não há tempo para fazer isso. Então, a missão de vocês é, se você tiver alguma dúvida referente à potenciação ou radiciação, que dê uma revisada, tá? Dê uma revisada. Professor, Oi. seria bom se eu passasse, enquanto o senhor passasse o conteúdo da sala, o senhor deixasse no mudo algumas coisas em relação a isso, como o senhor tinha acabado de dizer da potenciação e da radiciação. Sim, não, essas coisas Auxiliar. sempre ficam, né? Ok? Mas assim, é porque esse específico, por exemplo, é matéria do ensino fundamental. Então, tipo, o que você precisa saber aqui? O que acontece quando você multiplica potência de mesma base, ou quando você divide potência de mesma base? Eu vou deixar lá um linkzinho para vocês poderem tirar dúvidas sobre isso, tá bom? Mas, claro, precisa de mais coisas do que isso, tá? Mas, resumidamente, o que vocês precisam então, lembrar, o que acontece quando vocês multiplicam potência de mesma base, que é o que a gente aprendeu lá, conserva a base, somos expoentes. O que acontece quando você divide potências de mesma base? Então, conserva a base e subtrai os expoentes. Potências de potências. Ok? Essas coisas vão ser úteis lá quando a gente vai falando resolvendo equações exponenciais, por exemplo. Ou inequações. E radiciação. Potência negativa. Radiciação. A elevado... Então, fica a divisão, tá bom? Então, potência negativa entra aí, né? 1 dividido por A elevado a N. Então, é A elevado a menos N, né? Então, mas precisa revisar isso aí, tá bom? Isso eu nem sei que ano que isso é estudado, se é no 6º ano, se é no 7º ano. Isso é no 8º. Então, ok. Então, no 8º ano, mas é só uma revisãozinha básica, tá? Eu vou começar direto, então, com o conceito de funções exponenciais, tá bom? Tem alguns exercícios interessantes lá que eu passei para vocês no material na lista. Por exemplo, tem uma sobre determinar a hora que uma pessoa morreu, sabendo a temperatura do corpo, e que a gente consegue modelar esse resfriamento, né? O quanto o corpo vai se resfriando a partir da hora da morte por meio de uma função exponencial, tá bom? Mas eu vou começar já então aqui por função exponencial. Então, o que é uma função exponencial para a gente, tá? Nós vamos então dizer que uma função f, e aí é importante aqui para a gente de r. Então, esse conjunto, só para a gente lembrar, gente, são os números reais positivos diferentes de zero, tá bom? Esse R mais indica que são positivos e aqui diferente de zero. Então, são os números reais maiores do que zero. Ou, né, aberto em zero, mais infinito, tá bom? Então, uma função é dita exponencial se ela pode ser escrita da seguinte maneira. A elevado a x, ok? Onde esse A é um número diferente de zero, tá bom? Então, é uma funçãozinha exponencial bem simplesinho, tá? Exemplo aí de função exponencial, tá bom? Ok. Aqui, então, é porque eu estou pensando, tem que escrever melhor, né? O A não é só diferente de zero, tá bom? O A tem que ser diferente de zero, mas tá bom. A é maior que zero e diferente de 1. Ok? Deveria ter escrito aqui antes, né? A gente vai ver que o A é maior que zero, porque se o A for menor que zero, eventualmente isso aqui nem é uma função, porque, por exemplo, a gente não extrai raiz real de números negativos, né? E o A é diferente de 1, senão você teria uma função constante sem emoção nenhuma, tá bom? Mas antes, deixa eu pôr alguns exemplos, aí eu explico por que é importante pegar A maior que zero e A diferente de 1. Então, exemplo bem simplesinho, por exemplo, sei lá, f de x, 2 elevado a x, ok? É uma função exponencial. Item B, sei lá, g de x é 1/3 elevado a x, ok? Então, 1/3 é maior que zero, diferente de 1, não tem problema. G de x, né, sei lá, uma função, sei lá, h de t,
sei lá, raiz de 2 elevado a t. É uma função exponencial também, ok? Sei lá, m de x 0,1 elevado a x, ok? São funções exponenciais. Algumas dessas a gente vai ver que são crescentes, outras são decrescentes, isso depende do A, tá? Agora, deixa eu pôr, então, uma observação. Professor, Pois não. o que diferencia ela da função quadrática? Tudo, porque a quadrática, o expoente está... O x não está no expoente, ok? Então, assim, recorde aqui o seguinte, uma função quadrática, né? Então, sua pergunta, certo? Uma função quadrática, sei lá, se eu chamar, sei lá, de Q de x, sei lá. X ao quadrado, sei lá, menos 5x mais 6. A sua variável, sua indeterminada, não está no expoente, ok? Aqui nós temos, você está elevando a x, ok? Então, nasce na concepção, né? Enquanto uma função quadrática, ela é descrita da seguinte forma, ax ao quadrado mais bx mais c, com a de frente zero, nós aprendemos que o gráfico dela são parábolas ou voltado para cima ou voltado para baixo, dependendo do a. Funções exponenciais, a gente vai ver que o gráfico, bom, primeiro essas funções sempre admite como imagem números reais positivos diferentes de zero. Para funções quadráticas, a gente aprendeu sobre máximos e mínimos, a gente sabe que o gráfico pode cortar o eixo x, né? Então, eventualmente, pode ter valores negativos. Mas o gráfico também, então, assim, uma função desse tipo, perdão, sei lá, uma função a elevado a x, nós vamos ver que o gráfico você tem duas possibilidades. Ou ele é uma coisa assim, crescente, ou ela é uma coisa assim, decrescente, mas sem nunca cortar o eixo x, tá bom? Aqui, perdão, tem que fazer melhor, né? Assim, ó. Corta o eixo y, tá bom? Quando o x é zero, tá? Acho que questão de definição, né? O que muda é isso, tá? Agora, você pode se perguntar o seguinte, né? Porque é uma coisa interessante, né? Quando, sei lá, por exemplo, x ao quadrado é igual a 2 elevado a x, né? Isso é um problema interessante, né? Uma resposta é quando x é 2, certo? Se o x é 2, 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Será que ocorre um outro número onde essa igualdade acontece? Depois a gente pode falar sobre isso, tá bom? Mas a gente vê que isso ocorre só para o x igual a 2, tá bom? Mas é só, tipo, para esse caso específico, né? Ok? Mas não há relação entre um e o outro, tá? Então, eu ia pôr observação lá o seguinte, né, gente? Olha, por que quando a gente escreve aqui, ó, f de x, a elevado a x, né? Então, é importante que o a seja maior que zero e a diferente de 1, né? Então, aqui são exemplos de funções exponenciais, tá? Alguns exemplos, claro que os exemplos não se esgotam, tá? Eles ficam aí. Mas, por que é importante o a maior que zero e diferente de 1? Então, primeiro, né, vamos pensar o seguinte, o que aconteceria se o a fosse 1, né? Se o a fosse 1, minha função ia ser 1 elevado a x, que é 1. É uma função constante. Tá? A gente já estudou que o gráfico dessas funções, por exemplo, são retas paralelas ao eixo x, né? Então, sei lá, se eu tenho x e y, o gráfico ia ser uma coisa desse tipo aqui, assim. Não descreve os fenômenos que a gente está interessado em estudar, ok? Então, não há emoção em estudar isso aqui. Então, o A diferente de 1 apenas por um caso de ser interessante mesmo, tá bom? Agora, o segundo item é importante, por que o A não pode ser negativo? O que aconteceria se o A fosse negativo, tá bom? Bom, se o A fosse negativo, pensa, então, eu vou pensar no exemplo. Imagina se o A fosse, por exemplo, o menos 2, tá? E aí você fala assim, professor, eu posso ter essa função? Menos 2 elevado a x? Será que isso é uma função? Bom, quando a gente escreve isso, nós estamos interessados no momento de dar o maior domínio possível, ok? Garantir que isso sempre vai ser uma função para todo x real, né? É porque quando a gente escreveu aqui, o nosso domínio são os reais. O que aconteceria, por exemplo, se eu fosse calcular
por exemplo, f de 0. Posso calcular f de 0, né? Pensando que é uma função. Você fala, professor, pode, né? Menos 2 elevado a 0 Dá 1. é 1, ok? Posso calcular, sei lá, f de 1? Posso calcular f de 1, por exemplo, dá menos 2 elevado a 1, menos 2. Posso calcular, sei lá, f de 2? Posso calcular f de 2. Por exemplo, dá, então, menos 2 ao quadrado. Então, isso dá 4. Então, eu falo assim, parece não ter problema, certo? Posso calcular f de valores negativos? Vamos ver. Então, se eu calculasse f de menos 2, ia ficar com menos 2 elevado a menos 2. Então, isso ia ficar com 1 sobre menos 2 ao quadrado. Ia dar 1/4. Parece não ter problema, certo? Entretanto, eu estou deixando vários buracos aí de propósito. Por exemplo, será que eu poderia calcular f de meio? Vou pôr até de outra cor aqui. Será que eu posso calcular f de meio? No Bom, caso do menos 2, geralmente para dar valores positivos tem que ser sempre um par, não é? É porque assim, é aquela o menos elevado a uma potência par dá positivo, né? Ok? O joguinho de sinal. Sim. Mas o que seria, por exemplo, menos 2 elevado a meio, né? Menos 2 elevado a meio, gente, essa propriedade aqui, né? Quando você eleva a meio, uma fraçãozinha, né? Então, eu estou falando da raiz quadrada de menos 2. Aí lascou tudo, né? Porque isso aqui é um número complexo, isso não é um número real. A gente não estuda nesse momento. Então, isso aqui não pertence aos reais, né? Não faz sentido, né? Então, para eu poder trabalhar com menos meio, então eu ia precisar mexer com outro tipo de domínio e contradomínio. Eu ia precisar mexer com os complexos. Então, potenciação nos complexos vira uma bagunça e a gente não conhece ainda, certo? Então, pronto. Não faz sentido, né? Então, mesmo para valores positivos, não faz sentido, tá bom? Então, a gente não consegue trabalhar, tá? Então, A é maior que 0 é diferente de 1 por isso, tá? Os livros fazem algumas distinções, tá? Então, deixa eu só pô, então, sei lá, essa era a observação 1. Por que é importante o A ser maior que 0 e diferente de 1, tá bom? Então, o A tem que ser diferente de 1 para ter emoção. E o A tem que ser maior que 0 para ser função, tá? Senão isso aqui não é função, tá bom? Nesse caso aqui. Okay? Na verdade, você pode definir uma função complexa. Ou você pode definir, por exemplo, se você restringir x aos naturais, aos inteiros positivos, tá bom? Mas pensando dos reais igual a gente está pegando, ok? Sei lá, pensando assim, desse jeito não é função, tá bom? Para ser função tinha que estar definindo todo mundo aqui, tá? Agora, a segunda observação é o seguinte, que são funções que a gente vê, por exemplo, bastante em biologia, ou, por exemplo, como eu falei lá, que modela o nosso... o que eu falei do corpo, que morreu, que está resfriando, ou modela crescimento de bactérias, são chamadas funções de tipo exponencial, tá bom? Então, assim, são casos muito interessantes, tá? Então, assim, a gente chama assim, vai dizer que uma função é do tipo exponencial. Se ela pode ser escrita da seguinte maneira, gente, olha só, sei lá, é b vezes a elevado a x, tá bom? Ah, pode ter mais uma constante somando, não importa, tá? Ok? Não é só aquele a elevado a x, tá? Então, você pode, exemplo, sei lá, você pode ter uma coisa desse tipo, assim, ó, f de x, sei lá, 3 vezes 2 elevado a x, ok? Coisa desse tipo, tá? Então, só para... 3 não, vamos pôr uma coisa mais aleatória, né? 1000, por exemplo. Sei lá, uma cultura de bactérias tem inicialmente 1000 bactérias e você sabe que a cada hora o número de bactérias dobra, né? Qual é a função que descreve esse comportamento dessa população, né, de bactérias? Estou dando um exemplo aleatório aqui, tá? Esta função, tá bom? Então você consegue determinar o número de bactérias em qualquer instante. E aí, como eu estou pensando em instante, estou pensando em tempo. Então, vamos pensar assim, não precisa ser a variável, nem sempre precisa ser x, tá? Pode ser, por exemplo, assim, uma variável t. T para a gente é o tempo, tá?
Então, essa, por exemplo, teoricamente, né, ó, um exemplo de uma função que descreve, que modela o número de bactérias de uma situação hipotética aí, em função do tempo, tá bom? Supondo que tinha 1000 bactérias inicialmente e que esse número de bactérias duplica a cada hora, tá? Então, eu pus alguns exemplos aqui de funções, tá? Então, aqui são exemplos de funções exponenciais. E a gente viu aqui por que que esses não são exemplos de funções exponenciais. Deixa eu formalizar, dar mais alguns exemplos. É o seguinte, né? Preciso ficar claro para vocês, tá bom? Então, não são, tá? Não são funções exponenciais. Para ficar bem claro, tá? 1 elevado a x não é. 0 elevado a x não é. Lembra, o a tem que ser maior que 0 e diferente de 1. Então, coisas que são negativas, tá? Então, sei lá, h de x menos 2 elevado a x, tá? Não é. Em geral, os negativos. Mas isso precisa ficar claro para vocês, tá bom? Não são exemplos de funções exponenciais, tá bom? Então, deixa eu falar sobre o gráfico de funções exponenciais para vocês, tá bom? Vou quebrar a página aqui. Deu uma travadinha, voltou. Então, gráficos, tá? Ok. Então, nós temos aqui uma função do tipo exponencial, né? Perdão, uma função exponencial. O a para a gente é maior que 0, diferente de 1. A gente já aprendeu que o gráfico de uma função, gente, então, é um subconjunto do plano cartesiano. Então, ele é o conjunto dos pares ordenados, sei lá, x e y, né? Onde este y, ele é f de x. No caso aqui para a gente, é a elevado a x, onde esse x é um número real. Então, a gente pode pensar o seguinte, olha, o gráfico, ele é o conjunto dos x, a elevado a x, onde x é um número real, né? E aí, vamos fazer o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui, que eu quero depois descrever um comportamento, vai depender do a pra gente, tá? Se o a é maior que 1 ou menor do que 1, entre 0 e 1, tá bom? Então, vamos pensar o seguinte exemplo. Olha, imagina que a nossa função fosse essa aqui, ó, 2 elevado a x, certo? Então, como é que eu posso ter uma ideia de como o gráfico dessa função se apresenta, tá? Então, eu vou precisar montar pares ordenados, né? Com x e o valor de a elevado a x, no caso, 2 elevado a x, certo? Então, se eu montar aqui uma tabelinha com alguns valores, depois eu ponho a tabelinha, deixa eu pôr aqui, então, assim, eu vou pôr x e vou pôr os valorzinhos para a gente y, no caso, 2 elevado a x. Eu vou escolher, então, alguns valores negativos para x, tá? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Depois eu vou usar no finalzinho da aula o GeoGebra, eu mostro para vocês como é que isso fica lá num softwarezinho para fazer gráficos, que é melhor até do que fazer na mão, ainda mais aqui nesse tipo de mesa que fica horrível, certo? Então, o y aqui nesse caso é menos 2, perdão, 2 elevado a menos 3, que é 1 sobre 2 ao cubo, que é 1 oitavo. 2 elevado a menos 2, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 quarto. 2 elevado a menos 1, 1 sobre 2, 1 sobre 2. Né? 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, e 2 ao cubo, 8, tá? Então, se eu for montar um esboço desse gráfico, que a gente só consegue montar mesmo um esboço, né? Vou usar agora, vou quebrar a tela, mas eu vou
Vou quadricular aqui pra gente, tá? Desculpa. Pronto. Então, aqui é o nosso, né, para lembrar o gráfico da nossa função 2 elevado a x. Então, eu vou pôr um eixo x, um eixo y aqui pra gente. Vou baixar aqui um pouquinho. Vou tirar um pouco do zoom para poder a gente ter uma visão mais geral, tá? Então, sei lá, vou pôr o eixo x para nós aqui. O eixo y aqui. Então, nós temos x e y, ok? Então, eu vou marcar a cada duas unidades para nós. 1, 2, 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Eu vou precisar marcar, então, até, olha só, até o 8, certo? Só que vai virar bagunça aqui se eu pegar só duas. Então, deixa eu pensar o seguinte. Aqui, então, um oitavo, um quarto. Então, duas foi um quarto, meio, quatro. Eu acho que vai faltar espaço, tá? Então, 1, 2, 3. 2. Olha que bom, deu certinho, tá? Quase não dá, tá bom? Então é o seguinte, olha só. Quando x é menos 3, o y dá 1/8. 1/8. Tá aqui. Então eu vou pontilhar pra gente, tá? Para poder montar o nosso ponto. Tá aqui, ó. 1/8. Quando x é menos 2, o y é 1/4. Ok? Então o y é 1/4. Então pontilhei aqui. 1/4. 1/4. Quando x é menos 1, o y é meio. Eu vou deixar já 1 marcado aqui também, tá? Então, vou pontilhar de novo. Pronto, tá aqui, ó. Acho que tá até ficando legalzinho isso aí. Quando o x é 0, o y é 1, né? 0 é 1. Eu tô falando aqui na tabela, tá, gente? Ó, quando x é 0, o y é 1, menos 3 é 1/8, menos 2 é 1/4, menos 1 é meio. Quando é 0 é 1. Quando o x é 1, vale 2. Então, 2 tá aqui e 3 tá aqui, tá bom? Esse 2 por 3, na verdade, ficou meio ruim, né? Tinha que dobrar, né? 4, então tinha que ser mais 8 unidades para cima, mas não ia caber, tá? Então, assim, pelo menos foi só no finalzinho que ficou uma aproximação. Mas então, quando o x é 1, 2 e 3, tá aqui. Quando o x é 1, o y é 2, tá lá em cima, ó. Quando o x é 2, aqui nem é 3, é 4, ó. Ok? Pronto, 4. 4. Não vai caber o do 3, tá bom? Mas dá para ter uma ideia, ok? Bom, faltou um pedacinho aqui para eu pôr o nosso eixo x. O fato é o seguinte, né? 2 elevado a nenhum número dá zero, né? Então, ok? Não existe x de modo que 2 elevado a x seja zero, né? Ok? Na verdade, é sempre positivo, né? Por isso que nossa imagem, né? A nossa função, ela sai de r para positivo diferente de zero, né? Então, é sempre maior que zero. O gráfico da nossa função, então, ela fica uma coisa desse tipo aqui. Ela pode se aproximar do zero, mas ela nunca pode encostar o eixo x. Ok?
Muito ruim fazer esse desenho aqui assim, gente. Só um pouquinho de paciência. Ela não fica fazendo toda essa curva assim não, é porque na mesa aqui é complicado, tá? Eu vou Então, pegar um print do computador e vou depois mostrar para vocês o seguinte. Ficou horrível. Deixa eu... aquele programa não funciona não, assim? Funciona, é porque eu queria fazer o desenho aqui na mão com vocês. Se eu reduzir um pouquinho essa escala, talvez eu consiga melhorar o nosso desenho. Esse começo aqui estava até bom. Seguinte. Agora então eu vou só mudar esses lugares, tá? Fica fora de escala, mas pelo menos dá pra gente entender. Aqui e aqui. Então, o seguinte. Vou pôr de azul. Eu vou pôr lá no software para vocês, só um minutinho. Então, aqui e aqui. Pronto. Então, tá totalmente fora de escala, tá, gente? Mas é só uma forma de poder fazer o desenho. Então, aqui supostamente é o 2, tá? Não, supostamente é o 4. Quando é 1, é 2. Quando é o 2, aqui é o 4, tá? Ok? Então, é assim. Eu tenho tempo de ir lá no GeoGebra. Deixa eu abrir o GeoGebra para mostrar para vocês. Porque eu Então, tenho umas coisas importantes para falar sobre o gráfico. Ainda eu estou falando só o caso onde o A é maior do que 1. Depois eu tenho que falar para vocês do caso onde o A é menor, está entre 0 e 1. Deixa então eu abrir aqui só um minutinho. Aqui, ó. Pronto. É o seguinte, ó, então eu estava falando para vocês da função 2 elevado a x, tá? Como eu pus de vermelho, eu vou pôr de vermelho aqui também. Ok? Ó, o que acontece com essa função é o seguinte, né? Se eu quero marcar um ponto P. Exibir valor. Ok, gente, é o seguinte, então, deixa... legenda e valor, pronto. É o seguinte, o gráfico, uma curva exponencial, pode ver, ela cresce, quando o x aumenta, ela cresce muito, tá bom? Aí você pode falar, você está encostando no eixo x. Na verdade é o seguinte, toda vez que eu aproximar aqui, vocês vão ver que ela nunca encosta o eixo x, tá? Como eu falei, não tem, né, a elevado a 2 elevado a nenhum número dá zero, certo? Sempre é porque é uma questão de limitação de tela mesmo, né? O máximo que a gente consegue mostrar, tá? Então, por exemplo, esse é um tipo quando o A é 2. O que é interessante? Quando o x é 0, ela passa no 1. E quando é um número 1, então eu preciso fixar isso aqui, a álgebra. Então é o seguinte, eu quero montar o ponto, vou chamar de P, tá? P é o ponto que tem coordenadas 1, 1 e F de 1. Tá? Esse ponto P tá fixo. Fixar objeto. Vou fixar também, sei lá, um ponto, chamar de ponto Q. 0 e F de 0, tá? Bom, é o seguinte. Quando o A, eu vou pôr outros exemplos ali para vocês, tá bom? Mas o seguinte, quando o A é maior do que 1, o gráfico dessa função tem esse perfil, tá bom? Essa curva crescente. E ela sempre tem essa propriedade de passar, quando o x é 0, ela passar no 1, e quando o x é 1, ela passar no A. No caso, o A para a gente é 2. Os outros, aí eu deixei livre, eu posso variar o A, o seguinte, né? Pode ver que em momento nenhum, estou arrastando o A para lá, que vocês conseguem pelo menos ver a legenda. Por menor que seja,
o valor de x, ele nunca dá zero. Pode chegar pertinho de zero, tá bom? E por maior que seja, então deixa eu tirar um pouquinho a legenda. Pode ver que se o A for 4,8, né, o x já dá 29 alguma coisa, tá? Então, assim, o fato é que... perdi o A aqui agora, voltou. O fato é que essa função ela explode, ela cresce muito, tá? À medida em que à medida em que o x aumenta, ela cresce muito. Então, a gente vê que essa função, por exemplo, ela é crescente e ela tem essa propriedade, né? Ela passa no 0 e 1 e no 1 e A. Bom, se eu pego uma função g, tá bom? G de x, vou chamar, sei lá, 3 elevado a x, tá? Se eu pego 3 elevado a x, ela está de azul. Pode ver, ela cresce mais rápido do que 2 elevado a x, tá? Mas ela tem essa mesma propriedade, olha só. Quando o x é 0, ela passa no 1. Vou tirar de vermelho. Quando o x é 0, ela passa no 1. Entretanto, viu que eu tinha deixado até o p fixo? Ele não muda, né? Então, se eu chamar, sei lá, P1, outro ponto aqui, P1, o ponto 1 e G de 1, ok? Pode ver, então, quando o x é 1, o y dá o seu próprio A, né? No caso aqui dá 3, tá? E ela também atende essa característica, ela cresce muito. Se eu volto a G, ó, cresce um pouquinho menos. Se eu colocasse, sei lá, uma função h de x, 1,01 elevado a x, ok? É possível essa curva ficar Opa, inteiramente vertical? como? É possível que essa curva mais para frente fique totalmente vertical? Não, você fala assim, ela fica formar 90 graus? Não, ok? Olha só que interessantíssimo, eu vou tirar um zoom um montão para vocês aqui. 1,01 elevado a x, tá vendo? Eu vou mudar esse vermelho, que fica misturando os vermelhos, tá? Então, eu vou pôr de verde. Olha o tanto que ela demora bem mais para crescer, viu? Mas ainda assim ela se comporta parecida, ela cresce. Igual cresce a de vermelho, ou igual cresce a de azul, tá certo? E o que ela tem de comum com a outra, certo? Ela tem, então, o fato do A ser maior do que 1, ela passar no ponto... passar no ponto 0 e 1, e quando o x for 1, ela passar no ponto exatamente 1,01, ok? O que vai diferenciar uma função exponencial? Deixa eu tirar um pouquinho, que está muito poluído para a gente o gráfico dele. Então, os gráficos vão sempre ser parecidos com esse de x ao quadrado, de 2 elevado a x, tá? Com exceção de que depende do sinal do A. Ou ele é maior do que 1, ou ele é, por exemplo, menor do que 1. O que acontece se eu pegar uma função m de x, colocar, por exemplo, assim, 0,2, eu tenho que pôr ponto, tá? Elevado a x, tá? Então, eu vou tirar essa outra aqui. Vou pôr aqui, sei lá, rosa. Fica bom pra gente ver. Olha só, muda, se você comparar com a 2 elevado a x, a 2 elevado a x ela é crescente. Ela é crescente. Não encosta o eixo x. A meio elevado a x ela é decrescente. E também não encosta o eixo x. Pelo mesmo motivo, não existe nenhum número de modo que quando você eleve 0,2 a x, dê zero. Mas todas elas passam, quando o x é 0, passa no 1. E aqui, quando o x é 1, ela vai passar exatamente no ponto, né? Se eu chamar assim, sei lá, de ponto, sei lá, P, para eu poder encerrar a aula, P2. 1 e M de 1. Ele passa exatamente no ponto 1 e 0,2, certo? Agora, se eu chegasse aqui e trocasse, sei lá, de 0,2 por 0,5, ok? O que muda é que ela decresce um pouco mais devagar, mas ela tem a mesma característica, tá bom? É isso que eu vou explorar na próxima aula, tá? Os gráficos de funções exponenciais, eles são ou crescentes quando o A é maior que 1, ou decrescentes quando o A é menor do que 1. Mas em todos os casos, eles têm essas características assim, ok? Não corta o eixo X, passa sempre no ponto 0 e 1 e satisfaz isso. Para eu poder encerrar a aula, porque deu 10 horas, eu só deixar aqui uma última observação, que foi o que o Lucas tinha perguntado lá no início da aula, né? O que muda, por exemplo, de x ao quadrado
para 2 elevado a x, certo? Então, observe o seguinte, né? Você tem ferramentas, deixa eu ver, interseção dos objetos. O gráfico da de... Eu vou mudar a cor aqui rapidinho. Ficou feio. Ficou pior. Esse azul. Ok? Então, o gráfico da x ao quadrado e 2 elevado a x, eles são diferentes, certo? Ok? E você vê que tem um ponto de interseção aqui para x negativo, certo? E um outro ponto de interseção é exatamente quando x é 2, ok? Ok, mas os gráficos dela são diferentes, tá bom? São funções com comportamento diferente. Ó. X ao quadrado, 2 elevado a x. Ok? Não gravar. Bom, gente, vou mandar de novo o link da chamada para vocês. Estou aqui na sala. Tem alguma pergunta, algum comentário? Só é possível deixar essa curva aí embaixo da linha do X? Então, originalmente funções exponenciais não, tá? Agora, alguma função do tipo exponencial pode ser totalmente para baixo, certo? Então, assim, gente, então, primeira coisa, eu já encerrei a aula, tá? Essa é só uma pergunta do Lucas. Então, eu vou voltar aqui nesse GeoGebra para vocês rapidinho. Por exemplo, se fosse o seguinte, né? Ok? Mas aí não é uma função exponencial no caso, tá? Então, por exemplo, nós tínhamos lá a função exponencial, né? 2 elevado a x, certo? Eu coloco uma função assim, ó, sei lá, menos 2 elevado a x, por exemplo, né? Então ela fica totalmente para baixo do eixo x, certo? Ok? Mas não é uma função exponencial, é uma função do tipo exponencial, sei lá. Pode modelar alguma situação hipotética aí, tá bom? Beleza. Okay? Mas funções do tipo exponencial, a elevado a x, onde o a é maior que z é diferente que 1, ela nunca passa do eixo x, é sempre positiva, tá bom? Sempre positiva. Agora, você pode sim ter, né, por exemplo, problemas que sejam modelados por funções exponenciais, de modo que tenham valores negativos, tá bom? Mas não é uma função exponencial propriamente dita, tá? Bom, gente, na próxima aula eu vou continuar falando sobre o gráfico com vocês, tá bom? A nossa próxima aula vai demorar um pouquinho, porque semana que vem tem um feriado. Então, eu vou só encerrar a aula recomendando para vocês tentarem fazer o exercício da página 161, do número 30 ao 36, tá bom? Eu vou escrever aqui no chat, e aí é isso, tá bom? Então, páginas, então exercícios, né? Página, né? 161, números 30 ao 36. E aí, se preparem para a prova, inicia na semana que vem, tá bom? No mais é isso, uma boa semana para vocês e a gente se encontra em breve, tá? Só a quadrática, Gabriela. Vou parar a gravação, tá? Mas é só quadrática, tá? Esse aí já é nosso quarto